todos. Eu vou fazer a projeção para que a gente também tenha a dimensão da programação. Assim a gente já tem um roteiro para nos orientar. Só um instantinho. Gente, eu vou passar diretamente para a programação para a gente ter a máxima fluidez possível. Sexta-feira, todos muito animados, mas eu acredito que todos queiramos aproveitar muito bem a nossa programação. A gente vai ter a abertura, que é o momento pelo qual a gente tem passado agora, logo na sequência, pronunciamento do Olival, da Milva, que nos acompanha pelo Sebrae. A pesquisa, o status atual, vai ser apresentado pelo Márcio. Na sequência, teremos uma descrição das sensibilizações estaduais, do atual status também, pela Dominique. A descrição do formulário para inscrições de eventos e as respectivas listas de presença, com a Nicole e o Júlio. Caso sucesso, a gente vai chamar rapidamente a Márcia e a Eulália para a explanação, e também teremos uma visão geral em relação à prestação de contas, demais documentos e orientações produzidos pela Ariadne e Orlando. Ok? Então, primeiramente, boa tarde a todas aí. Muito contente aí da participação de todos. Eu estou vendo aí todo mundo construindo o seu papel no seu estado, buscando entender um pouco até onde eu posso ir. E eu não vou aqui dar grandes explicações. Eu acho que nós estamos aí com os técnicos para a gente conduzir aí seguindo a nossa pauta, mas eu gostaria de sempre, é uma alegria para nós ter a nossa reunião dos consultores, uma reunião com os técnicos que estão aí tendo que elaborar todo o planilhamento, né, do que acontece no seu estado, para ajudar a gente a visualizar um pouco de cada um. E agradecer aí a presença da Leonarda, que está aí, a nossa coordenadora do Amazonas, que ontem arrebentou lá. A Ana Cláudia foi para o Amazonas, Manaus, junto com a Dominique também. Uma ação ontem muito, muito bacana. A gente, dentro do possível, tá navegando aí em todos os estados, né? Estou vendo a Isabel também, nossa coordenadora de Minas Gerais aí, prestigiando. A Denise, mais a Eli de Rio de Janeiro, ou seja, isso é muito bom, gente, quando as coordenadoras e consultoras estão integradas ou conseguem, quando não está uma, está o outro, substituindo para a gente atingir um bom trabalho, né? Mas eu gostaria aqui de saudar com muita alegria minha amiga Milva, Capanema aí do Sebrae, também tem uma fala, uma pessoa esplêndida. Sabe aquela pessoa barriga no balcão que sabe o que acontece, o fato e o real, né? A expectativa versus realidade é a Milva. Ela entende o que a gente coloca no papel. O papel ele tem aquela necessidade de fazer um plano, né, de seguir um caminho, e depois vem a realidade e a gente adapta e vamos tocando. Então ela tem uma clareza disso, uma sintonia, uma coisa de vida real, que é o que a gente vive aí nas nossas sessões comerciais. Isso é muito importante, ter uma técnica com tanta experiência nacional aí de atendimento. Porque o que interessa para a gente é o atendimento, não sair com um plano mirabuloso que a gente não pode construir. Todo mundo sabe que as nossas metas são metas tranquilas de serem realizadas. Às vezes a gente, no fervor de querer, eu quero abrir CEMEC para cá, eu quero fazer 5, 6, 10 CEMECs, eu vou atingir 10 mil pessoas. Calma, muita calma. Faça o que é possível e surpreenda depois. É mais bonito o relatório quando você faz. Você fala assim, eu acho que pelo cenário aqui que está meio complicado, eu vou assumir o compromisso de 2 CEMECs e vou atingir 200 mulheres. Esse é o meu universo. E aí você vem com uma surpresa de muito mais CEMEC e muito mais atendimento, aí eu acho que mostra realmente o quanto que nós estamos aí navegando. Então, assim, esse é o meu conselho para todas que estão aí querendo fazer um planejamento estratégico. A nossa governança de trabalho é com outros atores. Nós não mandamos nos atores voluntários, nas associações, nos parceiros e nem nos empresários. Então a gente tem que sempre ter isso em mente. Mas eu coloquei no meu plano aquilo que precisava fazer, etc. E tal. Acomoda, justifica, não deu, mudou o presidente, entrou outro, houve uma rotatividade. Então, assim, se todo mundo colocar o pouco e realizar, a gente entrega muito mais do que a gente proporcionalizar ele de uma forma muito maior. Então, esse é meu recado para aqueles que estão querendo fazer aqueles mega relatórios, aqueles mega diagnósticos. Faltou uma associação fazer o diagnóstico. Nós temos um período muito importante aí para conseguir. Então, assim, o diagnóstico, a vida segue. O diagnóstico hoje que eu consegui é isso, daqui a um mês eu melhorei minha informação, daqui a 2 meses eu fui melhorando, nós fomos coletando
as verdades do que está acontecendo, as mudanças. Não é um mundo estático, né? Então, por isso que é importante o diagnóstico ser construído sempre, o nosso plano ser revisto sempre, porque em cada ação que é realizada, você vai precisar de atores. Então, o plano, a Ariadne sempre diz, né? Plano é uma trilha. Ariadne e o Orlando, tá aí o Orlando escondido com a faca atrás aí. Nós temos uma trilha, que o objetivo e o propósito é o mesmo. Não é um trilho amarrado. Ah, mas está lá no modelo do formulário que vocês fizeram. Nós fizemos um formulário completo, gente. Ele é um formulário completo para quem tem condições de responder tudo aquilo. Se eu estou começando e não tenho todas as informações, responde o que você tem. E tá tudo bem, tá bom? Então esse é o recado pé no chão. Gosto da minha amiga Milva que ela me entende. Obrigado. Não sei agora se é seguindo a É pauta isso aí. mesmo. Perfeito, Olival. Obrigado a você. Por favor, Milva Capanema, com a palavra. Ei, gente, boa tarde, tudo bem? Tudo bem com todos? Boa tarde. Eu não preciso nem falar nada, né? O Olival aqui já me deixou até emocionada. Nem sou isso tudo, não, mas a gente se entende bem, né? Olival, Márcio, Ariadne. Assim, eu acho que esse projeto, o Sebrae tem muitas expectativas com relação a esse projeto, porque ele é um projeto muito rico de informações e tem um potencial gigantesco, né, de produção de informação, de produção de conteúdo e de criação mesmo, de construção. Isso que o Olival falou, a gente se identifica muito por conta disso, né, Olival? Porque, assim, faz o que tem que fazer com muita consistência, né? E aí o além é o surpreendente, né? Então, assim, para nós é muito importante o que vocês estão fazendo. São informações muito importantes para uma construção interna nossa. Quando a gente viu a pesquisa, né, Márcio Olival, a gente falou, nossa, é uma pesquisa assim que vai trazer tanto insumo, vai trazer tanta coisa interessante para a gente construir um portfólio, né, para que de fato atinja o nosso público. Então, a gente coloca muita expectativa nesse trabalho, a gente acredita muito nele e a gente tem certeza de que ele vem com muita consistência. E estou super de acordo com o que o Olival está dizendo, assim, se fosse para ser um projeto para ser feito tudo de uma vez, ele não teria a extensão que ele tem, né, Olival, né, Márcio? Nós temos um projeto de longa duração porque ele é uma construção. Então, a gente tem que fazer uma construção muito sólida ao longo desse tempo de projeto. É claro que a gente tem entregas que a gente tem que fazer e a gente tem que se preocupar em fazer elas com muita consistência, porque ela vai servir de insumo, uma serve de insumo para a construção da outra. Então, estamos muito confiantes no trabalho de vocês, cheios de expectativas aqui e nos colocando à disposição dentro daquilo que o Sebrae pode apoiar e pode ajudar vocês dentro do projeto. Não vou poder ficar a reunião toda, infelizmente, a gente está com uma reunião aqui de planejamento de 2024 com toda a nossa rede, mas só pela pauta que o Gilmar colocou aí, assim, deu vontade de até faltar a nossa reunião, porque tem muita coisa legal para vocês conversarem, discutirem e mostrarem, né? Estou ansiosíssima pelo resultado da pesquisa e pelo resultado desses planos de trabalho que vocês estão construindo. Um grande abraço a todos, que tenham uma reunião muito produtiva e que, assim, estamos aguardando aqui com muita alegria e muita ansiedade, tá bom? Beijo para todos. Obrigado, Milva, Milva. me perdoe antes de você sair, Gilmar, até vou entrar aqui. Eu queria fazer um agradecimento à Fabiola. Fabiola é a minha parte do Sebrae, que parceiraça, assim. Não posso nem falar dela, que fica emocionado, né? Uma pessoa companheira, uma pessoa que torce para que tudo dê certo, faz muito além do que ela pode fazer. Então, eu quero... Milva, leva isso lá para o Bruno, que Fabiola é fantástica. Então, agradece ela muito até nem pela falei. força. Ela está saindo de férias hoje, está desesperada aqui com o negócio de SAS, de segunda parcela, né? Às vezes eu estou dando uma olhadinha aqui. Então, assim, gente, eu quero agradecer muito a Fabiola, que é aquelas pessoas que trabalham no bastidor, ela não aparece aqui na frente igual todo mundo, né? Mas é uma guerreira. Obrigado, Milva, pela Fabiola, tá? Isso mesmo, é isso que você até de falar, que a Fabiola não está aqui porque ela vai entrar de férias e ela está na correria aqui para fazer aquelas mudanças que a gente precisa fazer, né? Então, assim, é uma parceiraça mesmo. A Fabiola, eu falo que ela é super detalhista, super cuidadosa, e esse projeto é assim, a menina dos olhos dela, ela cuida dele como a gente cuida de um filho. Então, gratidão mesmo a Fabiola pelo trabalho que ela tem realizado. E
Tem sido meu braço direito, esquerdo e do Enio também. Que bonito isso que você falou, Márcia. Eu vou passar para ela e quando vocês tiverem oportunidade, falem também para a nossa diretoria, que quando vocês estiverem junto. Porque a Fabiola, ela é na dela, né? Ela é quietinha, ela fala baixinho, mas ela é uma profissional incrível, realmente. Obrigada, Márcio. Obrigada, Olival, Gilmar, Ariadne e demais participantes. Boa reunião. Somos nós quem agradece, Ilva. É ótimo pelo entusiasmo, pelo envolvimento, engajamento, e que a Fabiola possa seguir férias em grande estilo, né? Diga que ela está com a missão cumprida. Muitíssimo obrigado. Eu convido o Márcio, por gentileza, Márcio, para falar sobre o questionário e os demais pontos de destaque do SENEC. Bom, primeiramente eu queria agradecer todos os estados, as conselheiras, as nossas consultoras, todo mundo que se empenha aí para que tenhamos a questão da resposta no questionário. Isso, primeiramente, antes de colocar que entender a importância, gente, vai ser gerado um relatório por estado. Então, você aí, seja onde você está, no Acre, no Amapá, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, seja o estado que você vai ter um mapeamento de como que é essa mulher empreendedora, né? Essa mulher empresária. Então, isso é muito importante. Você viu que a Milva falou isso também, né? Então, eu queria realmente agradecer, tá? E realmente não deixar a guarda baixar, tá? A gente sabe que existem perguntas, mas a gente quis ser sucinto para que a gente tenha resultado. Eu só deixo dar uma olhadinha aqui, né? Para ser muito justo, tá? Eu queria realmente parabenizar o estado da Bahia, Tati, né? Tá aí presente com a gente, tá? Já conseguiu até o momento aí 211 questionários respondidos. Então, né, a Tati já entrou na linha verde, né? Porque a gente tem um mínimo aí de 163. Só o que acontece, né? O estado da Bahia teve um mínimo de 200, porque há um mínimo, né, com relação para não ter viés a pesquisa, o mínimo de quantidade respondido, mas a empresa que está fazendo a pesquisa coloca um espaço de amostra dependente com a quantidade, né, de empresa em cada estado. Então, por exemplo, para que vocês terem uma ideia, o estado de São Paulo, a qual nós estamos aqui, tem que devolver 730 questionários respondidos, tá? Então, agradeço muito, tá? Também Rondônia também, já pelo seu porte, já está na linha verde com 67 questionários respondidos, tá? Um número excelente. Nós temos aqui também o Paraná, já com 146 questionários respondidos, o estado de São Paulo, 191, tá? Minas Gerais, fantástico, 270 questionários já respondidos, tá? Então, já tem uma quantidade gigante, mas Minas Gerais é 550, para vocês terem uma ideia, né? Então, assim, Cissa e Bel que estão nos ouvindo, mas muito obrigado pelo empenho de vocês. Gilmar, era isso que eu ia te falar com relação à importância dos questionários, né? E que vocês realmente consigam realmente dar um segundo gás aí para a gente aí nessa semana que está entrando. Obrigado mesmo, Gilmar. Só vou Ótimo. reforçar Obrigado, um Márcio. pouquinho, Márcio, a questão da pesquisa. Nós temos um número mínimo, mas nós temos uma infinidade de mulheres que participam na rede. Volto a reforçar aqui, eu peço para que as consultoras, as coordenadoras, os núcleos existentes, a gente sabe que é um questionário com 50 perguntas, mas a maioria, tudo para assinalar, nada difícil, fala da importância disso, porque assim, as pessoas veem a matéria, mas não sente aquela necessidade de responder. Gente, estamos contando com vocês, reforcem esses pedidos. Nós temos, em compensação, alguns estados aqui que até agora responderam 6, 12, 4 pessoas. Tem estados com 3 respostas apenas. Então, assim, ou seja, realmente talvez está esperando o melhor momento para passar. Qualquer empreendedora dentro do ambiente, prioritariamente dentro da associação comercial, mas não deixem para depois, porque o tempo hoje é dia 18 e a gente precisa fechar, então cada pesquisa é uma conquista. Peço para vocês aí reforçarem o processo. Estou aqui acho que era essa o toque que eu precisava reforçar aí, tá? Tanto para as consultoras como para as coordenadoras que estão presentes aqui também. Por favor. Ok, perfeito. Então, eu acredito que a gente possa passar para o tema relativo a sensibilizações estaduais. Para confirmar, esses estados, né, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Rio Grande do Norte, não havia
né, feitas as sensibilizações, como todos os outros estados, né? Então, já estamos adiantados aí. Então, nós vamos ter que realizar 28 sensibilizações, né? Então, com essas 3, vão estar faltando mais 4, se não me engano, ok? 4 ou 5. Gilmar, obrigado, era isso. Próxima pauta, por favor. Perfeito. Parece-me que Nicole e Júlio com a palavra em relação aos formulários para inscrições de eventos. Correto, Nicole? Oi, sim, eu vou começar essa parte aí, então tá bom. Sim. Boa tarde a todos, tudo bem? Boa A tarde. eu gostaria de trazer para vocês, se eu não me engano, a gente já deu essa palhinha, né, para alguns consultores sobre esse formulário. A gente está elaborando uma solução que é um formulário modelo para ser replicado por meio dos e-mails institucionais que cada uma das consultoras receberam. Esse formulário, ele vai ajudar, o intuito dele é ajudar a coletar os dados das pessoas que estão sendo atendidas nas ações, nas reuniões, nas reuniões online, nos fóruns, né? E assim, deixa eu só admitir aqui a Danusa que acabou de chegar. Perfeito. E aí a gente vai passar para os grupos esse formulário. Estamos elaborando ainda um passo a passo, bem didático, bem tranquilinho, bem mastigadinho, para vocês saberem como replicar isso nos e-mails de vocês. O ideal não, assim, é necessário que esses formulários sejam replicados no e-mail institucional de vocês. O Google, ele tem uma ferramenta que é o Google Forms, acredito que muitos já conheçam, não sei se todos já criaram o Google Forms, então, assim, não adianta a gente disponibilizar para vocês um link de um Google Form para que vocês só compartilhem, porque as informações que serão preenchidas vão chegar diretamente para nós. Então, suponhamos, hoje está tendo um evento lá na Paraíba, está tendo um evento no Amazonas e um em São Paulo. Aí a gente começa a receber um monte de informação de vários lugares diferentes e fica muito, muito difícil. A ideia é que vocês repliquem esse formulário no perfil do e-mail institucional de cada estado. É um formulário só, ele pode ser reutilizado para todos os eventos que vocês vão promover, né? E aí, com base aí vai ser um formulário de inscrição. Com base nessas inscrições que foram realizadas antes do evento, a ideia é que vocês imprimam esses participantes, né? Antes da reunião, antes do webinar, antes do evento, ou seja lá qual é o tipo de ação que o SEMEC vai estar promovendo, vocês imprimam no formato da nossa lista de presença e, ao final do evento, a pessoa só precisa assinar. Eu acho que a gente comentou na última reunião dos dados que a gente precisa para poder prestar contas ao SEBRAE, né? Então, basicamente, nome completo, CNPJ, CPF da pessoa, não me lembro exatamente agora de cor, mas esses dados vão estar nos formulários, né? A gente tentou pegar os mais imprescindíveis e desprezar aqueles que a gente pode não promover para o SEBRAE, pode não precisa compartilhar com eles, porque não são dados obrigatórios, né? E aí, deixa eu ver, a Elise... tá. Qual foi a parte que você não entendeu, Eli? Perdão, qual foi a parte que cortou? Você não... Bom, vou repetir aqui rapidamente. A gente vai disponibilizar para vocês um modelo de formulário a ser replicado pelo Google Forms, que é uma ferramenta disponibilizada no e-mail de cada um do Google, tá? Como eu falei, não dá para a gente só disponibilizar o nosso link para vocês, porque senão vai chegar tudo para nós e não é essa a ideia. A ideia é que chegue a cada evento uma lista de inscrição. Por exemplo, vai realizar uma reunião presencial hoje no município X com tantas pessoas. Envia esse formulário para essas pessoas que vocês estão convidando e elas vão se inscrever. Antes do evento, vocês imprimem naquele formato da lista de presença e essas pessoas só assinam. Claro que tem pessoas que vão aparecer somente na hora do evento, que não foram inscritas ou ficaram sabendo de última hora e tudo mais.
e aí vão ter o espaço para escrever manualmente, e está tudo bem. O ideal é que essa solução facilite tanto para vocês, quanto para nós, na hora de compilar esses dados e compartilhá-los na plataforma do Sebrae. Lembrando, esses dados eles não vão ser compartilhados com terceiros. A gente só precisa prestar contas de que a gente está atendendo uma quantidade X de pessoas. Mas para provar que a gente não está, por exemplo, inventando nomes e inventando números, a gente precisa de alguns dados específicos, né, como CPF, CNPJ, para que a gente consiga prestar essas contas para o Sebrae. Então, a gente está desenvolvendo aí no material explicativo de como fazer. Quem já sabe fazer, quem já tem familiaridade com o Google Forms, vai ser muito tranquilo. Quem ainda não tem esse material passo a passo, vai ajudar muito, que a gente vai colocar onde que clica, qual é onde que preenche, o que que escreve, o que que marca, o que que desmarca, tá? De qualquer forma, estaremos disponíveis para dúvidas, a gente pode, não consegui, não entrei, não entendi. Beleza, vamos fazer junto, não tem problema. E assim que esse material for disponibilizado, eu compartilho com vocês em todos os grupos, tá? Ficou claro? Tá? Alguém tem alguma dúvida sobre esse formulário de inscrição? Eu só vou dar um complemento. Por Olival, favor. pode usar a lista normal? Pode. Isso, na verdade, é uma questão de segurança, tá? Então, vamos explicar o que é segurança. Todo mundo fez a sua sensibilização ou já algum evento. Quando vem assinado, vem o pessoal com aquela letra do Olival, sabe aquela letra de médico que a gente não entende o número, e na hora de digitar no sistema do Sebrae, o 1 é 7, o 8 é 6, e por aí vai, e aí não bate nada. Então, a gente tem que ser fidedigno com isso. Então, imagine você poder potencializar isso assim, como uma margem de segurança. Você tem uma lista, colocou 40 pessoas, mas a gente só conseguiu validar daquelas 40 pessoas 8 ou 12. Então, assim, como a gente não pode exigir que a pessoa chegue lá rápido, né? Ela chega rápido para assinar aquela lista, etc. Imagine, nome, telefone, não sei o quê, CPF, tudo a pessoa faz rápido aquilo, e depois, olha só, nós temos uma missão de transcrever aquilo para o sistema do Sebrae. Então, para não incorrer em risco, tranquilo. Essa última leva que vocês fizeram tinha muita situação parecida. E está tudo bem, é o que tem para hoje, a gente conseguiu. Como é que a gente conseguiu reverter isso? Nós fizemos uma consulta na própria base de dados nossa do SCPC, e a gente consegue identificar, se a gente acertou o CPF, a gente consegue o resto das informações. Se a gente acertou o nome, nem sempre, porque existe homônimo, tá? Então, assim, é óbvio que não vai ter aí um Márcio Pessolo, 10 Márcio Pessolo, né? Vai ter um, mas às vezes algum nome comum que veio lá, tipo Maria da Silva, vai aparecer no sistema da Boa Vista 2.000 mulheres. Qual delas foi? Entende? Aí aquele nome a gente não pôde. Então, assim, de novo, é uma margem de segurança para facilitar. Sempre quando a pessoa, que nem agora, vocês fizeram esse evento aqui, nós estamos aqui numa reunião que foi feito um Google Forms, ponto, né? Você vai lá, se inscreveu, pegou aqueles dadozinhos de quem estava que poderia participar. Os que entraram, o sistema Zoom vai relacionar. Tum. Fulano entrou, ficou 12 minutos. Fulano entrou, ficou 1 hora. E tem gente que se inscreveu e não entrou. Perfeito? A mesma coisa. O que vai acontecer? A gente vai ter essa lista com antecedência que 50 responderam e 30 vieram sem se inscrever. Não tem problema, ele é sequência lá. Mas olha a margem de segurança. Você antecipou no seu evento 50 pessoas que você só imprimiu a lista, né? E ela só teve que assinar o que ela já tinha feito antes. Ela adiantou o credenciamento dela. Para quem não pratica isso, é mais difícil. Mas mesmo tendo o formulário, tenha lá a listinha em branco lá que ela vai servir. Mas é tentar garantir a gente não perder ninguém, gente. A pessoa esteve lá, ficou todo evento e a gente não consegue registrar aquela pessoa de que ela verdadeiramente fez um momento conosco. Então, acho que eu queria só reforçar esse ponto aí, que vai ajudar vocês e muito. A gente aqui tem evento pra caramba, se a gente não tivesse como organizar isso, digitar antes e tudo, nós estaríamos perdidos. Então, é uma prática, né? Quem não sabe vai ter oportunidade de aprender, quem não sabe vai poder aprender no tempo que conseguir. E se não der, tradicional, mas vamos tentar minimizar o máximo de
dados das pessoas que a gente puder antecipar antes. É até mais seguro, gente. Imagine a gente ter essa lista das pessoas colocando tudo com antecedência, tá bom? E só finalizando aqui, complementando a fala do Olival, de fato, há eventos que já foram realizados e não foram nesse modelo. Não tem problema. O projeto também está se melhorando. O projeto também está evoluindo. Então, assim, a gente pega, analisa quais são as dificuldades que a gente só consegue enxergar com o andamento do projeto e fala, o que eu posso melhorar aqui que eu percebi uma dificuldade nisso? Vamos tentar construir uma solução que melhore a vida da gente da melhor maneira possível. E, por consequência, se a gente encontrar uma forma que isso seja feito melhor ainda mais para frente, a gente compartilha com vocês e a gente vai melhorando e crescendo juntos, tá bom? Era isso que eu tinha para compartilhar hoje. Perfeito, obrigado, Nicole. A gente aproveita para convidar a Eulália, deve estar com a Márcia, nossa conselheira, para falar um pouquinho do caso de sucesso do Maranhão. E a Márcia dirigindo aí, hein, gente? Olha lá a Márcia lá, ó. Não para essa mulher. Essa mulher é um foguete. Ninguém segura essa mulher. É um foguete. Menina prodígio. A Márcia, por favor. Ela está no carro. Então, boa tarde a todos e a todas. A Márcia com certeza deve estar entrando aí, ela está dirigindo, né? Ela disse que ia tentar entrar, que ela está vindo de outra reunião. Sim. Eu também finalizei há pouco uma reunião aqui no Sebrae, mas assim, fico muito feliz do nosso trabalho estar sendo reconhecido, está sendo um esforço grande, mas assim, o que eu considero que é o principal combustível para a gente estar tendo esse sucesso, né? Eu acho que a nossa vontade, né, a nossa empolgação, a gente faz isso com muita determinação, é muito bom para a gente fazer esse trabalho. Tem a nossa experiência, né? A Márcia está aí no associativismo há tanto tempo, em associação comercial, no conselho. A Associação Comercial do Maranhão, a gente foi ver, ela implantou o Conselho da Mulher no ano seguinte que o conselho foi implantado no país. Então, tem uma longa história. Ontem a Márcia estava contando que ontem a gente já teve outro evento, a gente não para de ter evento. Ontem teve um evento em homenagem ao Dia Nacional da Mulher. É o primeiro ano que se comemora o Dia Nacional da Mulher. A gente teve esse evento ontem e a Márcia se desdobrou para ter todos os parceiros envolvidos. Teve uma fala do Sebrae, uma apresentação do Sebrae, teve parceria com vários empreendedores, inclusive o local do evento. Minha lista está aqui, ó. A lista está aqui com todos que estavam lá, todas as mulheres que estavam lá, está aqui a lista. Então, assim, a gente tem tido uma preocupação de organizar tudo isso e da forma mais... A gente não quer só quantidade, a gente quer qualidade nesse nosso trabalho. E o nosso esforço é esse. Junto com as parcerias, a parceria é muito forte com o Sebrae, com as empresárias que estão envolvidas, com as associações comerciais, e assim a gente está conseguindo. Eu vou para um lado, às vezes a gente vai junto para um determinado município, outras vezes a Márcia vai para um lado, eu vou para o outro, mas a gente está se desdobrando mesmo, para estar presente, para estar mapeando. Algumas estratégias importantes a gente traçou, e foi ideia mesmo da Márcia. Ela teve a ideia de mapear o Estado por regionais, e seguindo as regionais do próprio Sebrae. Então, onde tem regional do Sebrae, tem agora uma embaixadora, uma mulher que é uma empreendedora ligada à associação comercial, que pelo alcance do trabalho dela, pela relevância, pela representatividade, ela assume aquela região. Então, tem mulher que está responsável por 20 e poucos municípios. E cada município desse está sendo mapeado uma líder empresarial. Então, o que a gente faz com isso? A gente consegue organizar e consegue chegar mais longe, né? Então, ter braços para a gente conseguir atuar. Então, é assim que a gente está se sentindo. Cada vez mais, a gente ainda está em fase dessa organização, mas a gente montou uma estrutura de trabalho que tem lá, além do organograma normal, tem as embaixadoras regionais e tem as líderes municipais. Eulália, além dessa atuação regional que vocês têm feito, porque em muitos casos a gente vai se deparar com esse tipo de realidade. Pode ser que haja uma associação que possa empreender um SEMEC, mas a gente também pode empreender um SEMEC de amplitude regional. Além dessa fórmula, e do nome também, que é muito sugestivo, né, embaixadora, quais têm sido as primeiras ações que vocês têm conseguido colocar para funcionar
e também se vocês têm se apoiado ou não no modelo de plano de ação, ou se você já tem partido diretamente para algumas ações referenciais. Bom, a gente partiu primeiro o diagnóstico, a gente está finalizando, né, os diagnósticos, e em cima disso também mapeando onde tem grupos de mulheres, grupos fortes, Ok. grupos atuantes. Então isso já está bem mapeado, bem claro para a gente onde elas estão. E onde elas estão, a gente começa a atrair para a associação mais próxima, então tentar envolver com o movimento associativista e criar vínculos com elas, trazendo para o grupo, tem um grupo de WhatsApp, então elas vêm para esse grupo e começam a participar e entender tudo o que está acontecendo, entender o que é SEMEC, entender onde não entende, a gente vai e apresenta o que é o SEMEC, o que é o projeto e envolve. A gente tem tido muito êxito com isso. Parece assim que é um momento muito propício para tudo isso acontecer. Eulália, Márcia, e já tem sido possível perceber o efeito nas associações comerciais, esse fôlego, essa oxigenação para as ACS? Tem associação comercial sendo reativada, tem associação comercial como, por exemplo, a de Timon, no Maranhão, que ela já foi muito forte no passado. Na época que eu estava no Empreender, ela era muito forte, ela estava entre as 5 mais atuantes no Maranhão. E hoje ela está parada, totalmente parada, mas existe uma diretoria, e eles têm sede própria, eles têm alguns ativos. E aí eu já estive lá, e sempre assim, aproveitando também momentos que eu tenho outros trabalhos, e aí, onde eu estou numa conexão, onde eu estou, eu marco reunião, eu estou lá presente, já reuni com o presidente da Associação Comercial de Timon. Vou citar um exemplo prático. Essa Associação Comercial de Timon, nós já reunimos com o presidente da associação, com um grupo de mulheres forte, que envolve 300 e poucas mulheres, nessa cidade de Timon. É uma cidade que é colada em Teresina, a capital do Piauí. E aí é um grupo muito forte, muito atuante. E já está marcado, dia 30, quando eu voltar para outro trabalho, eu fico um dia para fazer a conexão para ir para outra cidade, e já está marcada a reunião com a diretoria dessas mulheres, são 10 mulheres, e 2 diretores da associação já para alterar o estatuto. Eu já estou com o estatuto da associação, para a gente ver a questão do estatuto, para incluir a diretoria da mulher, porque o estatuto anterior não previa isso. Então, eles abriram as portas para a gente. Mas, claro, tem essa questão da confiança que vem lá do empreender. O empreender tem ajudado muito e a gente percebe isso, abrir as portas para a gente poder apresentar a nossa proposta. Mas, assim, o ponto forte mesmo, eu acho que além dessa confiança que a gente tem, o trabalho da Márcia, que é de longo tempo, o meu, que é de longo tempo, é a nossa vontade de fazer com que a coisa realmente cresça, com que realmente a gente consiga fortalecer conselho onde não tem, criar conselho novo, e aí é isso que a gente tem feito. Tem sido uma dobradinha uma dobradinha de sucesso. Ótimo. E quanto à estratégia de aproximação com as associações comerciais, com as diretorias, como é que vocês têm, o que vocês têm adotado como atrativo, como argumento para essa aproximação? A Márcia está falando. Oi, Márcia, perfeito, agora sim. Pronto, Sim, Márcia. porque eu vim de um lugar que é meio distante, que eu fui dar uma palestra, e é um estradão que eu estou pegando aqui. A pergunta que você fez há pouco. Márcia, eu acho que agora o seu sinal ficou um pouquinho pior. Eu acho que, Márcia, não sei se a própria Eulália pode complementar, porque perdeu-se muito aí nesse ponto, mas pelo que eu entendi, assim, apertando um pouco da tecla SAP aqui, eu estou com um fone muito bom, é que, assim, enquanto alguns tentam cativar dentro da própria associação o número de mulheres ou associadas e tal, você conduziu também da seguinte forma: mapear o que existem de mulheres na cidade, em redes e outras coisas, identificar uma embaixadora que pudesse ser aproximada daquela associação e dali construir um conselho. Para alguns estados você vê que funciona, para outros talvez essa não seja a solução, porque para muitos às vezes eles olham o seguinte: mas quem é você? Você já é associada? Você tem uma caminhada? Então assim, é muito importante isso, é o testar, né? É o ver a forma da abordagem. Se a abordagem for calma, igual foi mencionando, sempre buscando cativar, gerar associado,
atuar para gerar produtos ligados ao empreendedorismo é bem visto. Então, acho que, Márcia, seria aqui, gente, aqui foi a ideia de dar um insight, né? Tem uma forma de abordagem da Márcia, do pessoal do Maranhão, bacana. Não está no nosso manual, mas com certeza nas outras versões vão estar com outras possibilidades de abordagem, né? É que a gente já teve casos, Márcia, que dessa forma, por isso que a gente tomou um cuidado, aí deu muito legal, porque primeiro que você começou fazendo um evento com 1.200 mulheres, né? Você já chegou arrebentando. Pessoal, o que é isso? Eu quero entrar nesse negócio. E aí Exatamente. você já mostrou assim para que veio, e aí dali o pessoal, onde que a gente pode se reunir depois? Aí surgiu a oportunidade dentro das associações comerciais. Essa é um estilo de abordagem. Mas nós já tivemos casos de grandes empresárias que querem colocar núcleos dentro de uma associação, e quando a empresária chega, olha, é o seguinte, eu tenho umas 80 mulheres aqui, eu quero ver de que forma que a gente pode participar aí, porque eu sei que aí não tem SEMEC, não tem Conselho da Mulher. Aí o presidente, tá bom, mas e daí? Elas vão se associar? Não, a gente quer começar e tal, então tá bom. Quando vocês se associarem, a gente volta. Então, assim, por isso que a forma, a abordagem não pode ser assim tão... tem que sentir. O diagnóstico é importante justamente para sentir a governança que você tem no seu estado. Que tipo de sentimento, de intimidade você tem para conseguir esse tipo de coisa. E a palavra embaixadores colocada, ela é fundamental. São mulheres que criaram um ambiente de capacitação, construíram uma metodologia e ela tem sido replicada com aquele jeitinho, com aquele cuidado para abordar, para não ferir suscetibilidades, porque toda associação, como ela falou, tem um estatuto. Pode estar travado, que nem se o presidente quiser, entra. Né? E pode não estar travado, o que é melhor, e aí ter uma oportunidade. Então, é importante o diagnóstico. Tudo, não existe certo e errado, tá, gente? Às vezes pode ter o jeito, tá no manual de um jeito, e o que dá certo é o que não está no manual, né? Por isso que a gente sempre tem cuidado, que tudo que a gente manda, a gente coloca como revisão, a gente coloca às vezes no Word, para que você faça uma adequação. É óbvio que o que está aí, dentro desses manuais, são sempre soluções que foram implementadas e deram certo em muitos lugares, mas você tem que pôr o tempero local para dar certo. Olival, me permita, só complementando, essa é uma das estratégias, tem outras. Tem o grupo, que essas mulheres elas vêm para o grupo do WhatsApp, e dentro desse grupo, elas são convidadas para as reuniões que são feitas mensalmente, e nessas reuniões já foram criados quadros que são super interessantes. Tem o quadro Inspirar, que aí é convidada uma empresária de expressão e tudo, e aí tem gente aqui no grupo que já participou, né? A Isabel, da Federa Minas, já foi uma convidada no primeiro momento, teve a Edna Goldoni no segundo mês. Isso está gerando uma movimentação enorme no grupo, e a ideia, e a Márcia, ela sonha grande mesmo e começa a mobilizar. É que outras mulheres importantes, Luísa Trajano, outras mulheres venham para esses momentos, são 10 minutinhos. 10 minutinhos para passar uma fala inspiradora, uma fala que gere esse impacto para essas mulheres. Fora isso, na mesma reunião, tem os minutos para capacitar. No último, a gente falou sobre pitch, a importância de saber fazer uma breve apresentação sobre o seu negócio, né? Saber vender. Isso está gerando uma movimentação enorme e uma divulgação, né, nas associações comerciais e nos grupos de mulheres. Então, são várias frentes, várias estratégias para conseguir mobilizar, movimentar esses grupos e direcionar para os conselhos e para as associações. Eulália, e a inspiração do empreender, né? O que é que tem funcionado do empreender em relação a esse trajeto do SEMEX? Olha, só para te ter uma ideia, ontem a gente teve um evento belíssimo, um evento comemorando o Dia Nacional da Mulher Empresária, e lá estava a primeira presidente do conselho aqui do Maranhão, uma senhorinha super simpática, dançando lá, e todas estavam lá, todas as ex-presidentes, inclusive foi dito lá, não sei se confere, mas acredito que sim, acho que foi a Márcia, e a informação da Márcia é fortíssima, ela disse que talvez seja a única associação comercial que tem lá o painel com todas as ex-presidentes. A galeria. A galeria, a coisa mais linda, lá bem na entrada da associação comercial.
E aí, todas elas estão, foi celebrado isso, todas estão vivas e atuantes, né? E isso já tem muitas décadas. E foi dito lá essa capacidade mesmo, de, sabe, de movimentar, de gerar. É o primeiro ano que se comemora o Dia Nacional da Mulher Empresária, então estava aquele clima de alegria, e muitas coisas aconteceram lá, palestras, sorteios, o coquetel, o lançamento de um livro de uma das empresárias que fala sobre a mulheres empreendedoras. Então, assim, muita coisa acontecendo. A gente pode dizer que está em ebulição aqui, e é isso. Né? Botar para dentro essas mulheres, movimentar os grupos dentro dessas associações, mas todas têm que ser associadas. Tem que ser associada, elas não são embaixadoras, tem que ser associada. Não estou dizendo que elas vão para ser líder de nada, nem ser conselho, nem nada. Por enquanto, não. Essa é uma segunda etapa. Eu quero primeiro fazer com que eles entendam o que é o associativismo. Se não entender, não vai adiantar criar nada. Márcia. Muitíssimo obrigado, Márcia, e especialmente pela sensibilidade, né, de tanto aproveitar essa grande oportunidade representada pelo empreendedorismo feminino, que é essencial ao país, é essencial às ACS, mas, sobretudo, pela argúcia, pela sensibilidade de vocês buscarem essa aproximação, de tal sorte que os CEMECs consigam se estabelecer. Não é apenas uma questão de conseguir um espaço inicial, é, sobretudo, um desafio de se estabelecer, crescer e oferecer nova alma ao associativismo. E aí que a gente possa retratar muitos outros casos de sucesso. A gente, por uma questão tanto da programação, nós fomos homeopáticos, trouxemos apenas essa experiência do Maranhão, mas tem muitos outros casos de sucesso em forte ebulição, e a gente certamente vai retratá-los ao longo dos próximos encontros. Aproveito para cumprimentar também a Antônia e a Denise, do Rio, né, Antônia de Tocantins, que também são conselheiras, que exercem esse papel extraordinário pelo associativismo. E, na sequência, nós convidamos a Ariadne e o Orlando para fazer os comentários sobre os procedimentos gerais relativos ao programa, a prestação de contas, os documentos que têm sido processados. A gente só queria reforçar com todos, né, dentro dessa fala, tanto que o Olival fez a abertura ali, e vocês vêm comentando, Gilmar, Márcio, Nicole, as etapas do projeto, né? O diagnóstico ele é muito importante exatamente porque ele vai dar essa dimensão do que nós temos. E para o consultor isso é essencial, porque ele é uma foto de como eu peguei aquela situação, como é que estava aquele estado quando eu peguei. E lá em novembro de 24, quando eu encerrar meu trabalho, pelo menos esse contrato com esse projeto, né, eu vou fazer uma outra foto, né, para mostrar como estou entregando isso, né? Né, Orlando, é uma forma de registro do trabalho realizado. Além de fotos intermediárias que vão ser feitas ao longo desse período, que a gente para poder acompanhar como está se desenrolando as ações planejadas. É importante que seja, bom, a gente sempre diz que o diagnóstico ele é dinâmico. Eu mostrei a situação que existe atualmente. Daqui a 6, 7 meses alguma coisa evoluiu, algum município, alguma associação comercial que a gente sentia que não havia possibilidade de se instalar um CEMEC, já mudou de posição, já passou a ser favorável, assim como a gente pode ter alguma que era favorável e depois, quando se aprofundou os contatos, verificou que não era. Então, esse diagnóstico ele vai ser atualizado sempre que a gente tiver alguma informação nova. E quando as fotografias forem possíveis tirar, é importante para a gente acompanhar se o que a gente planejou está dando certo ou não. Não adianta a gente partir para uma viagem e só vai ver quando chegou, faltando 10 quilômetros para chegar, que a gente está atrasado no tempo que a gente queria. Ou que o roteiro não era aquele que a gente queria. Então, tem que ser sempre uma coisa dinâmica, acompanhando permanentemente, quantas fotografias forem necessárias. Mas ele é um ponto de partida, e é um ponto de partida que é importante para a gente já se familiarizar e conhecer o que existe ao nosso redor e aonde é favorável para a gente poder trabalhar. E o diagnóstico, como foi bem falado aí pelo Olival, pelo Orlando, né, essa questão eu vou dinamizando ele, né? Eu vou verificando que esse diagnóstico inicial ele estava de um jeito, depois eu vou fazer um registro de como ele mudou, e isso vai atuando, vai impactando no nosso plano de ação. Por quê?
porque o diagnóstico ele é a base para o plano de ação, né? O plano de ação é uma entrega que nós vamos fazer para o Sebrae, e o plano de ação é exatamente isso, uma trilha. Ah, eu quero fazer uma viagem para o Rio de Janeiro. Como é que eu vou fazer essa viagem? Ah, eu vou passar por, sei lá, qual é a cidade? Vou passar por Sete Lagoas, Sete Belo Lagoas, Horizonte. Belo Horizonte. Vou fazer as ações que, lá em Sete Lagoas eu vou parar, eu vou posar. Então, assim, vou fazer um plano, né? Aí depois eu vou fazendo as mensurações. Ah, eu previa chegar em Sete Lagoas a tal hora. Eu consegui, não consegui. Eu previa chegar em Minas Gerais em tal hora. Belo Horizonte, eu consegui, eu não consegui. Ele é uma trilha que vai nos orientar. Se eu não faço essa trilha, eu queria chegar no Rio, e aí eu ando, sei lá, 10 horas e vejo que eu estou em Ilhéus. Ué, né? Então, é importante ter um fio condutor da nossa ação. É o nosso plano de ação, é o nosso plano de trabalho. Tem um modelo que foi distribuído, e aí eu vou tomar a liberdade aqui de compartilhar esse modelo, só falar rapidinho sobre ele. Cadê? Aqui, ó. Ok? Eu acho que eu interrompo aqui e você assume a navegação, ou você consegue fazer Não diretamente? consigo. Acho que Tá ok. consegui. Está Perfeito. compartilhando aí, Gilmar? Sim, sim, Tá? apareceu. Então, esse plano de ação, aqui, esse modelinho, a gente pensou em N ações, pensou não, a gente coletou várias ações, como foi colocado aí pelo Olival, pelo Márcio, de práticas que já foram implantadas e que deram certo, e jogou aqui de uma forma que... Deixa eu ver aqui. Que está na documentação E básica. que está na documentação básica ali toda, são várias sugestões, aquele guia de formação, criação de conselhos, tem várias dessas ações que já foram executadas no Empreender e deram certo. Então, a gente fez um copia e cola e jogou aqui. Então, tem 3 cenários. O 1 é para localidades em que não tem SEMEC e tem uma manifestação de intenção de implantar. O 2 é para localidades onde há SEMECs, mas que tem alguma coisa que precisa de apoio para ele bombar. E o 3 para localidades onde tem SEMECs bombando, que tu só vai lá ajudar a botar cerejinha no bolo. Vocês vão pegar esse formulário, vão copiar, vão colar e vão ver aqui, essa ação cabe, essa ação não cabe, essa ação eu posso utilizar. E alguém liga e pergunta assim, Ariadne, Orlando, eu posso pegar uma ação lá do Bombando e botar para os SEMECs que estão começando? Se tu achar que é pertinente, não tem problema nenhum. Eu posso tirar ação? Pode, não tem problema nenhum. E as metas aqui, tem um documento que foi distribuído com metas sugestivas e as metas que são do projeto mesmo, as metas do projeto aqui, ó. São quantos SEMECs implantados e quantas empresárias atendidas. E depois tem uma sugestão aqui, fazer palestra, fazer encontro regional, fazer web conference, não sei o quê. Aí alguém liga e pergunta, não, aqui o pessoal não quer fazer encontro regional, não quer palestra, quer uma reunião todo mês para trocar ideia, para alinhar, porque a gente está no... Não tem problema, perfeito, perfeito. Isso aqui são só sugestões, né? Fiquem bem à vontade. Né? A ideia é exatamente só dar instrumentos para que o consultor não precise perder tempo elaborando. Ele já pega aqui o modelo, ele já copia, ele já cola, ele já recorta, né? E faz o trabalho que ele acha que é interessante aí. É uma massa de modelar em que ele vai modelar do jeito que ele achar melhor. Então, nós estamos no momento de que vários consultores estão entrando em contato para tirar dúvidas, e nós estamos numa expectativa muito grande de receber esses planos de ação com essas riquezas de informações que o Maranhão trouxe aí, que está fazendo várias estratégias, a gente quer ver essas estratégias retratadas nos planos de ação, né? A gente vê a riqueza que vocês colocam, tem um relatório de hack de consultor, né, Orlando? Que a gente olha lá, ele é tão rico, que dá vontade da gente estar lá vendo o trabalho do consultor, né? Ele coloca lá tanto evento, tanta coisa legal, que a gente pensa assim, nossa, isso aí vai dar um resultado fenomenal lá em novembro, né? E quanto ao plano de ação, né, a gente espera que todos aproveitem esses modelos, que tirem suas dúvidas, se necessário, e a gente gostaria de compartilhar aqui o plano de ação que a gente recebeu aqui.
do Ceará, né, como rascunho, como esboço inicial, né, um plano que ficou super objetivo, ficou bem sequinho, assim, sabe aquele pretinho básico, aquele que cabe em qualquer situação, né, ficou muito coerente lá com a situação, ela está em versão inicial, muita coisinha ainda para ajustar com a coordenadora, né, mas a gente gostaria de ressaltar que é o primeiro esboço, vários consultores já ligaram, já tiraram dúvida, disseram que vão enviar até o final do mês ou até o início do mês que vem, né, conforme o contrato que fizeram lá com a Nicole, com a Sara, com a Dominique, mas a gente gostaria de ressaltar assim, que foi bem interessante, né, Hortência, parabéns. Está bem simples e objetivo. Bem objetivo, né, bem coerente, o Olival ajudou lá, a Hortência também no início, a gente recebeu praticamente isso pronto, né? Eu acho que quem é responsável também, não sei se foi Sara, Nicole ou Dominique, né? Mas ficou bem legal esse trabalho. Eu que sou a responsável pela... Parabéns aí, Hortência, pelo pessoal. Sara, Vou né? aproveitar e dar um depoimento aqui, que é importante, sabe? Vocês vão entrar num estado e às vezes vai aparecer várias atividades do estado ligadas ao empreendedorismo feminino. E você vai ser laçado para estar em tantas atividades, fez isso, participou daquilo, fez não sei o quê, e etc e tal. Isso é importante, participar, aumentar o network, criar um ponto de atuação, de relacionamento, se posicionar, ser visto, né? O SEMEC estando em vários espaços, vários lugares, aprendendo, se capacitando. Isso é importante. Mas nós não podemos esquecer de uma missão básica do consultor e da coordenadora, que é, não adianta a gente participar de tudo e tal estado não ter pelo menos um SEMEC, em um município implantado e que não tenha o acompanhamento de vocês. Um só. Que vocês consigam acompanhar, que é o quê? Caminhar com eles, ver aquela agenda, ver qual que é o calendário e tal. Então, quando fazer o plano de ação, que pode ser mudado a qualquer momento, no bom sentido, né? Porque você só faz um plano de ação se eu enxergar meu estado. Então, assim, eu tenho 40 associações, 20 estão inativas, eu só tenho 20, eu não posso colocar no meu plano de ação que eu vou atingir 20. Não. Eu vou colocar que eu vou atingir, no máximo, dois SEMECs, porque aqueles dois eu conheço o presidente, e na outra tem uma mulher que é a coordenadora ali, que ela é muito ativa, e eu deu match, eu e ela, então eu vou conseguir caminhar, acompanhar melhor, ok? Agora, dentro das outras atividades do meu plano, eu vou dizer o seguinte, existe possibilidade de treinamento, acompanhamento, sensibilização de mais mulheres, participar de evento, que isso tudo nós vamos formar pessoas para que tomem também, nos ajudem a ser embaixadoras, como vocês estão fazendo. O ideal é que eu faça pelo menos os meus 2 SEMECs, ou um só, um estadual e um da capital, né? Apenas isso. E depois a gente participar desses outros SEMECs da forma que dá. Já pensou a Camila que está aqui, gente? Camila Ribeiro. Ela chegou no estado de São Paulo, ela é uma conselheira, uma coordenadora. Ela não vai conseguir acompanhar 300 SEMECs. Ela não vai conseguir fazer um plano de ação que está aí com o modelo que tem. Vocês viram que tem um modelo 1, opções de plano para quem está no 1, quem está no 2, quem está no 3, quem está no 4. Se ela fizer primeiro assim, ela vai fazer o diagnóstico dos 300, não, ela teve um primeiro leva que ela conseguiu detectar 60 associações que têm calendário, que têm estrutura, 60 que querem abrir, 30, 20 e tal. Dali ela vai falar, eu sou só uma, como é que eu vou começar? Eu vou ter que atender os 60? Não. Você vai atender o que você consegue com a sua coordenadora e com o seu apoio. Ponto. Então, é muito importante vocês não assumirem responsabilidades que vocês não foram convocados para fazer isso.
Não se sintam a Mulher Maravilha ou Super-Homem de que eu preciso coordenar o que já existe. O meu estado já tem 60 conselhos que já estão bombando e etc. Aí chega lá o Olival. Quem é o Olival na fila do pão? Nada. O Olival é uma pessoa que quer participar com esses grupos, entender um pouco e identificar se pode contribuir com alguma coisa. Só que desses 60 que já existem, eu tenho acesso a 7. E esses 7 eu vou acompanhar de mais perto. Pronto. Então, assim, qual é o desejo da CACB, gente? Montar 66 CEMEX. Ponto. Se a gente dividir, é o que a gente tem que entregar. 66 CEMEX no Brasil. Para que eu vou fazer 20? Só no meu estado. Pode fazer 50. Só vai valer se a gente tiver o mínimo em todos. Porque a soma, não adianta São Paulo fazer 30 e tal estado não ter um. Aí vale o nosso esforço. Nós somos um ambiente em rede. Nós temos que ajudar um estado a ter pelo menos um. Para a gente mostrar, se nós somos uma confederação de associações comerciais, nós precisamos de uma mulher em cada estado. Conseguimos 23, faltam 4, está chegando. Não consegui 27, depois vamos tentar conquistar uma consultora, está tudo bem. Se multiplicar 27 por 2 dá 54. Para 66, gente, faltam 12. Se mais um outro estado fizer mais um, nós chegamos na nossa meta. 66 no meu plano de ação, exequível, sem pesar, tranquilo, calmo. Aí vai chegar no final do projeto, eu vi que eu atingi 122. Aí eu vou falar, eu dobrei a meta, sem querer. Olha que bacana, olha que surpreendente. Agora, quando a gente vai atender o estado, e se não tiver o apoio ainda mais estados que estão começando, né, é difícil. Eu vou aqui colocar o depoimento do Ceará, que está aqui a Hortência, nesse sentido, né? Nós temos lá uma associação comercial, que é dentro do presidente da federação, e ele tem ações próprias, né? Ele tem ações próprias lá locais. E o que ela fez? Saiu, pegou a lista de todas as associações comerciais. Fez o básico. Tentou identificar quais que estão vivas. Vivas, só vivas. Extraiu. Dali, tentar identificar se tinha alguma mulher lá. Não é perguntando o conselho, nome, CPF, isso é detalhe, isso é depois. Ali tem um movimento de 2 mulheres, 3, etc. Trouxe o básico. Não tem o nome, não tem o CPF, mas eu sei que existe ali um movimento. Legal. E ela decidiu colocar no plano de ação. Estou começando. Vou começar por onde? Quem me adotou? Capital. Me adotou? Eu tenho uma. Agora eu vou tentar identificar uma mulher dessas associações comerciais, ou 2, 3, que possa fazer o nosso conselho estadual com a coordenadora, que vai ser virtual. Nosso conselho estadual virtual. O que é isso, Olival? É ter uma reunião como essa e ouvir uma mulher em cada ponta do estado, ligada a uma associação, identificar o que está acontecendo aí com a mulher aí. Simples assim. Então, gente, em que pese que a gente queira fazer mais do que a gente pode, eu sei que a gente tem isso, a gente só não pode deixar de esquecer o básico. O que é o básico? O que eu posso. Está dentro da minha governança. Eu não posso exigir, eu não posso tal. Precisa soltar a pesquisa, vamos resolver a pesquisa. Precisa identificar o que eu consegui de informação. Não é que você não negligenciou a informação, você não conseguiu, está tudo bem. Disparei o questionário diagnóstico para 50 associações comerciais responderem. Nem tive resposta, está tudo bem. Liga, tenta você extrair alguma informação. Então, mas agora eu já entreguei. Não tem problema, vai revisitando. O momento de conhecê-los vai ser lá na frente. Então, foquem nisso. Você viu a Milva no início da nossa palestra aqui. Ela falou, façam 1, façam 2, façam 3, porque esse projeto é para ficar igual o empreender. O que é o empreender? Já está há 30 anos, gente. Já está há 30 anos rodando, então a nossa ideia não é acabar isso, é ter oportunidade de contratar mais pessoas, 10 vezes mais pessoas para poder ajudar realmente nas outras áreas de região. Tem estados que a distância
entre uma cidade e outra é 600 quilômetros. Ah, mas você não quer vir aqui explicar para a minha diretoria? Não dá, meu amigo. Infelizmente, eu não estou nessa fase do projeto ainda. Eu posso te ajudar com uma vídeo, eu posso te explicar, mas não dá. Nesse momento, não dá. E, por último, que aconteceu em um estado. Já existia uma cultura local, o estado já tocava tudo, já tem um planejamento estratégico já redondo, com tudo lá, tocando com outra nomenclatura e tal. E aí, eu vou chegar lá, eles não vão me passar os dados. Não precisa. Dentro do seu diagnóstico, você coloca, já existem organizados por A, B, C, tal movimento que não usa o nome SEMEC, e tá tudo bem. 40 conselhos que já estão instruídos, estão bombando e tal, eu só sei que existe em região A, B, C, D e tal. E estou tentando participar dos eventos para caminhar com eles. Ponto. Enquanto eu não tenho isso, o que eu vou fazer? Quem que me acolheu? Meu presidente. Em que associação? Nessa? Eu vou tentar participar dessa associação que me acolheu e mais uma do lado, que é mais perto da minha casa, para eu estar um pouquinho próximo. E é isso. E aí nós vamos estourar a meta. Fazendo só isso, nós vamos estourar a meta. Saber que eu tenho governança sobre 2, entre aspas, e eu tenho conhecimento que tem mais 40, ponto. Se a gente fez um site, um Instagram nosso, com o objetivo de popular eventos de empreendedorismo feminino para todas, é com essa ideia. Ah, mas ele não tem o nome SEMEC, não interessa, gente. Vamos dar notoriedade para eles. Nós não somos nós nem eles, não tem SEMEC nem outro. É tentar mostrar que aquele evento fez uma ação de empreendedorismo feminino. O que a gente vai resolver com esse problema? Com essa solução, na verdade? A gente vai conseguir comprovar que existem ações de empreendedorismo feminino pelo Brasil todo dispersas. E que não é uma coisa assim, tem só 6 estados que antes faziam ações de empreendedorismo feminino. Tinha muito mais, gente, só que ninguém nunca tentou trazer as informações de forma juntar. É esse o nosso foco, tentar juntar. Você viu o Sebrae falando que eles não sabem? A gente sabe que temos 2,5 milhões de empresas associadas no nosso sistema. Isso nós sabemos, mas quantas têm conselho ou mulheres líderes? Não sabemos. Vamos saber no final do projeto também? Não. Nós estamos caminhando para catalogar isso. Tá bom? Parabéns, Ariadne. Ariadne e Orlando, gente, pense que é o seguinte, eles são aqueles nossos pitbulls que já trabalharam do outro lado do balcão, no próprio Sebrae Nacional, auditando projetos. Então, imagine se a gente não vai ter o melhor para a gente saber como entregar. Então, assim, eles sempre estão com esse objetivo muito abertos de nos dar essa correção, de melhorar o nosso texto. E outra, gente, tenham aquele hábito de não ter o compromisso com erro. O acerto do Tocantins é meu acerto, o acerto da Paraíba é meu acerto. Então, quando você manda um relatório e ele pode receber oportunidades de melhoria dessa equipe técnica, é porque nós estamos apresentando vocês de uma forma muito mais profissional sobre o trabalho realizado, e isso é importante porque, assim, vocês são profissionais, vocês terem um certificado de X horas para atender um convênio da CACB junto com o Sebrae, isso é currículo para todo mundo. Então, quanto melhor vim melhorando esses relatórios, melhor vim esses planos de ação, esse diagnóstico e tal, isso vai consolidando. E ninguém está pedindo para sair voando já, não. Nós estamos pedindo para assim, calma, veja se tem gasolina, né? Então, estou fazendo essa introdução para que a gente saiba que as nossas entregas são possíveis. Só fica difícil quando você deseja ser o patrocinador financeiro do seu estado para resolver o problema de todas as mulheres num único... Não vai resolver. Nós vamos buscar parceiros para. O Olival tocou num aspecto muito importante. Não adianta eu querer fazer o ótimo de cara. A gente diz que o ótimo é o inimigo do bom. Eu começo fazendo o bom, depois com o tempo eu vou melhorando, e com certeza que aquele bom vai se transformar numa coisa ótima. É isso. Tem que ser devagarinho, com calma, passo a passo. E aqui a gente não quer ensinar nada para ninguém, a gente está aqui para contribuir, somos consultores também, né? A gente traz essa bagagem que a gente já conhece, o que o Sebrae olha, qual é o olhar do Sebrae em cima do trabalho entregue. Então, quanto mais rico esse trabalho for,
né? E às vezes um consultor, a Nicole fala, o consultor no RAC não colocou tal coisa, e ele está fazendo, a consultora. A gente fala, devolve lá, coloca, porque é importante registrar isso para que o Sebrae, quando lê os relatórios, ele tenha a mesma interpretação que a gente, que o trabalho que está sendo feito lá é muito rico. Isso que é importante, que o Olival está falando, né? É o trabalho de cada consultor que está aparecendo lá para a análise do Sebrae, né? Além dos resultados que a gente está dando para a CACB, né, para o projeto, né, é o olhar do Sebrae ao trabalho realizado, né? Então, a gente não está aqui para ensinar, todo consultor sabe, ele faz um diagnóstico, aí, com base nesse diagnóstico, ele vai estruturar seu plano de ação, que tem que ser bem coerente, bem simples, bem objetivo, né, retratando aquilo que pretende se realizar. Nós, quando no início do trabalho, foram elaborados diversos materiais, né? Muitos relatos aí eles trazem, tem que fazer o estatuto, o regimento, tem um material que é o guia do consultor, que tem vários modelos de relatórios, tem o guia de CEMEX, que tem 31 modelos de documentos, tem 5 modelos de regimento, estatuto, tem não sei quantos modelos lá de convites, de vários documentos, né, que foram colocados lá como modelo. Então, para ajudar o consultor não precisar ficar criando, é só ele pegar aquele modelo, adaptar aquela realidade que ele está vivenciando, né, e tocar ficha para que ele tenha liberdade para fazer exatamente o que ele foi contratado, que é abrir os CEMEX que estão na meta do Estado e atender, por intermédio desses CEMEX, né, com parcerias, as empresárias e empreendedoras. Aí vem o C, que é executar o plano de ação. O ideal é que a gente fizesse uma coisa por vez. Primeiro eu faço o diagnóstico, depois eu sento e faço o plano de ação, depois eu começo a executar o plano de ação. Só que aqui o carro já está em movimento, o carro começou em movimento, então a gente vai trocar o pneu com o carro em movimento, né? É uma tarefa difícil, mas é uma tarefa possível, né? Por quê? Porque uns estão rodando o diagnóstico, mas já estão jogando essas informações no plano de ação. E vão entregar diagnóstico e plano de ação juntos, mas são trilhas, né? Vão ser revisitadas, como o Olival falou, vai ter a versão 1, a versão 2, a versão 3, a versão 4, quantas versões forem necessárias. E aí, depois disso, depois de todas essas informações, e aí vem aquela fala da Milva no início, né? O Sebrae está ávido por informações. Aí sim nós vamos bater na porta dos nossos parceiros, sejam eles principalmente o Sebrae, que tem o Sebrae delas, né? Que são várias ações focadas em empresárias e empreendedoras, para fazer as parcerias. Porque às vezes nos assustam hacks que chegam com consultores já batendo na porta do Sebrae sem ter o diagnóstico pronto, né? Sem ter um plano de ação, já querendo fazer curso, demandar o Sebrae. E o Sebrae está ávido para ver essa consolidação, né? Para ver assim, com base no que a gente está criando essas demandas. Eu fiz um diagnóstico do meu estado, eu verifiquei que tem 66, 60 associações, dessas tem 10 que têm boa vontade ali, então o SEMEC, então 5 tem mais boa vontade, e dessas 5 nós vamos trabalhar dentro desse raciocínio ali, 3, que são as bombantes. Nesses 3, a gente vai começar a fazer um diagnóstico também. Esse plano de ação é para a atuação do consultor, da consultora, até novembro de 2024. Eu gostei desse modelinho, eu quero fazer um modelinho desse para cada SEMEC que for aberto. Ótimo, perfeito, perfeito. É uma trilha para o teu trabalho, né? E aí sim vai procurar o Sebrae. Eu tenho 3 municípios, nesses municípios eu tenho um grupo de 10 empresárias num, 15 no outro e 25 no outro que querem soft skill liderança. Ok, vou bater no Sebrae, Sebrae, eu tenho aqui um grupo de 15 mais 10, 25 mais 25, tenho 50 mulheres aqui que querem soft skill liderança. Vamos fazer junto? Vamos. Ok. Aí sim nós vamos procurar um parceiro. E aí vamos atender essas mulheres empresárias e empreendedoras, né? Então, assim, tudo tem um crescente. Quando a gente vai bater na porta do parceiro, muito ávido, assim, com uma demanda daqui, uma demanda dali, pode parecer um pouco prematuro, né? Então, claro, não vai parar o trabalho. Quem já, o SEMEC já está andando e está fazendo isso, me pediu ajuda, não tem problema, né? Mas, assim, vamos ter as informações, que foi exatamente o que a Milva falou. Nós estamos ávidos pelas informações de vocês, né? Outra coisa, Era isso. Ariadne, muito bom essa Oi. fala. E assim, vocês viram que a gente passou a relação
se não chegou para vocês, a Nicole vai passar, de todas as líderes de empreendedorismo feminino do Sebrae, tá? É óbvio que tem alguns estados que estão caminhando, que já conversam, que já tem um planejamento conjunto, tá tudo bem, não tem que parar nada, né? Agora, assim, é importante a gente pensar assim, vocês têm um relatório mensal que precisam construir o que vocês fizeram e um plano de trabalho. Nesse plano de trabalho, se eu coloco lá, ninguém está falando que você vai montar um CEMEC em 10 dias. Então, assim, faça uma margem de segurança, gente. É só isso. Coloca uns poucos itens com uma margem de segurança para que aquilo seja realizado. Então, por exemplo, hoje eu estou no mês de agosto, eu vou colocar 4 CEMECs criados por mês. A gente está trazendo, um por mês. Está tendo um compromisso, às vezes, como é que eu falo? Audacioso ou não, dependendo do estado que você está. Mas se você não vai ter arma, você ainda precisa conquistar o presidente, conquistar a sensibilização, não. Eu vou criar um CEMEC em 6 meses. Qual que é o problema? Depois que criou esse, queria mais outro. Pronto, qual que é o problema? Eu preciso de 6 meses. Coloca no plano que você acredita. Nossa, eu consegui montar em 2 meses. Amém. Nossa, eu precisei criar em 8, porque aconteceu um problema. Amém. Entende? Então, assim, não fica assim, o plano é um plano. Eu acho que com as informações que eu tenho hoje, eu vou propor isso, mas pode acontecer isso. Por sugestão, eu vou dilatar um pouco esse prazo de entrega do que eu posso. Aí, por exemplo, existe uma atividade que eu preciso participar, que é o Congresso das Mulheres Prefeitas em tal lugar e não sei o que, tal tudo, e eu preciso participar desse pessoal. Tá, participou. Para quê? Para aumentar a minha sensibilização, para eu conhecer mais pessoas e tal. Isso é importante para você, é importante para a gente dar a marca. Mas no meu plano, não precisa estar aquilo. Aquilo é uma atividade de participação. Aquilo é óbvio, você precisa se relacionar, precisa aumentar o network dos embaixadores, de quem for ajudar você. Mas não precisa colocar no seu plano uma atividade que toda associação recebe 500 convites. E aquilo é importante para relacionamento, mas não uma obrigação. E se o evento não saiu? Você colocou como uma obrigação, entende? Então é separar bem assim, o que seria interessante que a CACB precisa de mim? Precisa que eu atenda X empresárias e precisa que eu monte até 3 conselhos, no mínimo 3, até outubro de 24. Faça isso. Coloque no papel o que está pedindo para você mínimo. Se conseguir mais, beleza. Mas não se compromete tanto ao ponto de você não ter governança sobre confirmações dos presidentes. Exatamente isso, Olival, perfeito. É definir o que eu tenho que atingir. X CEMECs, X mulheres empresárias. E o que eu vou fazer para chegar nisso, né? O que vamos fazer para chegar nisso? Perfeito. Agora, se está demorando mais do que esperado, eu vou abandonar esse, vou deixar esse para depois, vou pegar um outro, vou substituir, vou excluir. Aí vocês vão moldando ao longo do caminho. A gente tem um ditado no Sul que fala assim: no andar da carroça as melancias se ajeitam, né? Então, assim, tu vai fazer um plano, mas conforme ele for executado, tu vai adaptando, né? Esse é o bom do plano. Ele é um plano, né? Ou seja, o relatório do projeto, Ariadne, ele é para entregar o exequível. As probabilidades que você vai potencializar com a coordenadora de participação, de demonstração que o CEMEC existe, ele não precisa estar no plano, entende? Não. Ele não é uma meta, ele não é uma meta do projeto. Ele, na verdade, é uma exposição importante para a consolidação da marca e do movimento. Mas ele não é uma meta. E se não é uma meta, eu vou colocar ela como uma meta e, de repente, não conseguir realizar. É frustrante para você que colocou que ia fazer tanto e não precisa. Então, se a gente tiver certinho o que é bom, entrega o que é bom. E as exposições, participa. A gente é um ser vivo que precisa estar em rede.
mas dentro da nossa possibilidade. Não assim, eu vou fazer um congresso com 60 mulheres e esse congresso eu vou cobrar R$ 2.000 para fazer esse congresso e isso vai me dar importância porque eu vou ficar lá uma semana com elas em formação. É possível fazer isso? É. Pelo primeiro relato que a gente viu aqui, o público das associações comerciais, algumas com mais dificuldade financeira, tem aquela verba, já são os associados. Então, assim, primordialmente, tentar ver com as associações, procurar dentro do universo de reunião deles. Depois, junta com outras e organiza algo maior. Juntos somos mais fortes do que sozinho. Mas também a gente precisa entender o limite que são de atuação de cada um, porque às vezes faz demais, gera aquela suscetibilidade, né? Do presidente, suscetibilidade da coordenadora, suscetibilidade de um executivo de uma associação. Olha, eu preciso dos dados, eu preciso do meu diagnóstico. Calma. Tenho certeza que alguns tiveram essa situação. E aí é importante ter esse conhecimento para a gente caminhar para e passo. Faça um básico, vai dar tudo certo. É isso aí. Gilmar, vou só compartilhar aqui a última Ok? tela aqui, só para vocês verem com os hacks. A consultora Danusa do Acre, me corrijam se eu estiver errada, ela fez uma tabela bem interessante aqui. Ela colocou as atribuições dos consultores que estão no TR, no contrato, e ela colocou os meses de atuação. E aqui ela vai marcando no hack quais são as que ela fez naquele mês. Então, ficou muito legal. Ela se dispôs a socializar isso com o projeto e depois, se quiserem o projeto, socializar com as outras consultoras. Então, ficou bem interessante, assim. Então, agora a gente vai começar nas reuniões a pensar essas boas práticas, né, e compartilhar, né, porque as coisas boas têm que ser realmente compartilhadas, né? É exatamente o objetivo dessas reuniões, né? Compartilhar, alinhar. Então, a gente está compartilhando com vocês a experiência lá do Ceará, da Hortência, com plano de ação, da Danusa, lá no Acre, com a tabela das atribuições. Ficou bem interessante isso. Cada mês ela vai colocando quais são. Essa aqui foi só a reprodução, não é marcada, é só um exemplo, né? Mas ela vai marcando e vai colocando qual é a atribuição, a atividade que ela executou naquele mês. Era essa a nossa... Ariadne, vocês vão tornar esses materiais disponíveis? Já estão com a gestão, Perfeito. já. Tá ótimo, tá ótimo. Perfeito, vocês concluíram? Tem comentários? Sim. Acho que o Marcos tem uma pergunta a fazer, Ariadne. Na Marcos? verdade foi uma situação que teve quando com o meu hack, porque eu acabei perdendo o prazo do meu hack de julho. E aí eu mandei agora, e aí a dona Ariadne até colocou isso que ela está falando, ela falou para mim, né? A questão de procurar os parceiros. Então, quando eu fiz meu hack de julho, né, a ação ela aconteceu lá no final de junho e início de julho. E lá naquele momento a gente não tinha ainda essas orientações claras de como ele vai desdobrando os processos, né? Então, eu acabei lançando lá uma situação, então não entendeu o que eu quis dizer, mas o SEMEC da cidade de Paraíso falou assim, eu estou precisando de ajuda, vai lá, preciso no Sebrae pedir um curso tal. Como eu não tinha essas orientações ainda, naquele momento, né, lá atrás, eu acabei inserindo, por quê? Porque precisava de alguém buscar esse treinamento, negociar, ver como que seriam os valores, pedir o subsídio, né, e eu acabei fazendo isso. Eu acredito que eu não deixei claro, né, nessa questão dentro do hack. Então, a partir de agora, essa questão que a dona Ariadne trouxe é importante, principalmente para a gente não construir uma relação com o Sebrae de uma forma que seja desestruturada, né? Já até falei com a dona Antônia para a gente poder marcar, para poder visitar agora a Gabriela Tomasi, que é a pessoa responsável aqui no Tocantins, que a Nicole colocou no grupo lá. Já vamos tentar fazer essa agenda com ela, para que a gente possa construir dentro do planejamento, né, do plano de ação, toda as rotinas que a gente vai tomar para as próximas ações, né?
Só com um Era só esse cuidado, comentário que eu tá? queria fazer. Muito bom, Ah, Marcos, eu preciso dar uma colaboração aqui. De novo, vocês são independentes para as ações locais, tá? Muito importante isso. Vocês são independentes para realizar o plano de ação execuível, ok? Esse relacionamento com o Sebrae lá local é importante para você pegar a opinião dele, que já está trabalhando no estado, sobre pesquisas que ele já tem, relacionamentos que ele já tem, que possa, de repente, compartilhar para chegar numa associação. Ele pode, de repente, dividir para você o seguinte: olha, aqui no estado, das 80 associações comerciais, o Sebrae, ele tem um relacionamento fortíssimo com essas 12, que a gente já sabe até o contato, que é uma pessoa que pode te ajudar. Olha, eu vou te dar aqui um instrumento, da onde estão as mulheres, de tal segmento. Então, assim, você é uma troca, não é um serviço, ok? Você pode se relacionar com o Sebrae com o objetivo de falar: eu tenho aqui 50 mulheres que querem palestra sobre marketing digital. Eu tenho aqui 30 mulheres que querem alguma coisa sobre inteligência emocional. E eu tenho 20 mulheres que eu consegui ver aqui da minha rede que tem isso. Não é o contrário. Olha, eu preciso que você me entendi. arrume aqui uma palestra. Eu estou aqui com o meu portfólio de 200 palestras. Você consegue colocar as minhas palestras aí na sua, que eu estou precisando de atendimento? Não é isso, tá? Importante. Não é isso. Você é um braço de N entidades que ele tem que realizar. E é óbvio que ele vai depositar em vocês um conteúdo para que vocês levem para todas essas mulheres. Mas nós, consultores, não temos a base de dados, concorda? De ninguém. Quem tem a associação comercial e o respectivo conselho. É ele que convida. Não é a gente que vai ter a base de todas as mulheres para disparar o convite. Nós vamos falar: legal, tem isso, eu vou levar para as associações comerciais que quiserem, né? Para as associações comerciais que quiserem poder pleitear essa palestra, esse curso. Então, só para não inverter a ordem, porque o Sebrae local, ele é um parceiro. É importante você saber o que ele tem, para quando te pedirem algo, você poder direcionar de forma gratuita no seu estado. Mas não pegar trabalho lá para fazer o que o Sebrae local está te pedindo para fazer. Se der certo, ok, une esforços. Mas você não pode desviar que, de repente, o que ele pode te ofertar não é o que o seu associado, a sua mulher lá precisa. Entende? Muito importante essa construção. Mas parabéns a todos aí, a gente está ficando impressionado com os relatórios, com a forma que cada um está entregando. A gente tem visto aí várias práticas boas e no final essa coletânea de ideias a gente vai poder catalogar. Olival, eu queria dar uma palavrinha rápida. Aqui, Hortência. Você pode? Bom, é o seguinte, se esse caminho está certo, nós tivemos em Tauá uma receptividade muito grande, né? Inclusive prefeitura e associação, passei 3 dias lá, e nós nos reunimos com a intenção de, primeiro, criar um comitê de mulheres, né? Inclusive fazer essas reuniões também online, ver as demandas, fortalecer esse comitê e, a partir daí, a gente abrir mais para uma entrada maior de parceiras, né? Então, eu quero saber se esse caminho tá bom, pode ser por aí. Eu não estou lhe ouvindo. Esse caminho é o correto, porque o conselho, de uma forma geral, ele é informal. Ele é um braço da associação. E assim, é muito importante, esse pequeno núcleo, ele nasce informal. Ele cria o ambiente. Então, até para montar um SEMEC mesmo, a gente deu algumas orientações aí. Primeiro assim, tem um núcleo de 4 mulheres. Aí essas mulheres têm a intenção de abrir um conselho. O que elas têm que fazer primeiro? Primeiro, deixa eu ler aqui o estatuto da associação, o que é proibido e o que pode. Ah, pode fazer isso e não pode fazer aquilo. E o foco dessa associação é entregar isso. Então, beleza, combinei com o meu presidente? Ok. Aí essas 4 mulheres vão ver quais as necessidades básicas delas e, se possível, se esse núcleo for aumentado, coletar isso, para que realmente, para que ele se fortifique. Não adianta querer abraçar tudo. Você nunca vai atender as demandas de tantas mulheres.
com nichos de mercado diferentes, atividades empresariais e necessidades de capacitação diferentes. O importante é você saber no seu ecossistema. Quando alguém te perguntar sobre finanças, vai aonde? Políticas públicas, aonde? Violência contra a mulher, aonde? A gente, com esse objetivo, e tentar conquistar para aquela associação novos associados que vão convergir com os produtos, serviços e tal. Então, assim, o nome que vai dar, se é comitê, se está certo, eu acho que nós temos que ter essa liberdade de falar abertamente, não tem certo e errado. Tem o que o grupo decidiu que é melhor para lá. É o tempero local. Hortência, esse é o tempero local. Esse é o manual do Ceará. Quem é a gente para falar que está errado? Entende? É essa a situação. Continua assim. Bom inimigo do ótimo que você já está entregando. Vou dar o recado final, aproveitando as conselheiras que estão aqui. Nós temos um encontro programado dia 3 de outubro, às 10 horas, com todas as coordenadoras. Foi mandado o convite para todas as coordenadoras estarem em Brasília, na nossa sede da CACB. E nós já mandamos no grupo para elas, né, para que elas se manifestem, para ver quem vai vir, que nós vamos subsidiar viagem, né, o aéreo, em outubro. Tá? A gente gostaria que fosse em setembro, mas quando fica muito em cima, fica caro. Então, a gente está protelando para de outubro, e a gente está pedindo para as coordenadoras se manifestarem, né, se virão ou não, e assinarem um termo de compromisso de que vão cumprir aquelas obrigações básicas, né? Tipo assim, gente, não pode desistir, é dinheiro público também, tem que confirmar se vem, tem que pegar o bilhete, tem que provar que voou, coisas assim, a burocracia para justamente ter transparência do nosso trabalho. Então, dia 3/10 está convocada todas as coordenadoras para participar de uma reunião presencial, pauta vem a seguir, tá? Não agora, oportunamente, a gente está querendo garantir um encontro presencial. E, gente, podemos estar aqui em vídeo, mas nada tira o aperto de mão, a vontade de estar perto e conhecer vocês. E a gente vai fazer, desde que aqueles que possam, no dia 4, no dia seguinte, uma reunião com todos os consultores que puderem vir para Brasília, e nós vamos subsidiar o avião e também a hospedagem, ok? A Nicole vai passar da mesma forma para os coordenadores, como foi para as coordenadoras, as regrinhas para poder participar. Seria muito importante a gente ter um dia, conhecer as pessoas, conhecer vocês, e gostaria que vocês fizessem esse esforço para estar conosco presencialmente. Então, coordenadoras dia 3, consultoras dia 4, não cabe todo mundo lá, ok? Junto no mesmo espaço para a gente atender muito bem e outras coisas mais. Então, é só para garantir o seguinte, eu vou dia 4 de outubro, vou assumir aqui o termo de compromisso e tá ok. E durante a gente vai alimentando essa pauta. Ah, eu sou uma coordenadora, eu vou vir um dia antes, vou sair um dia depois, posso também ficar na do executivo? Pode. Assuntos distintos, institucional, coordenadora, nós somos reunião de trabalho e integração, que é onde a gente vai se conhecer um pouco mais e ter uma oficina lá também de capacitação para todos, mas aí a gente pode até elaborar melhor essa pauta para esse encontro presencial ser produtivo, com as experiências, com vocês podendo falar um pouquinho mais de tempo e a gente confraternizar também um encontro aí presencial. É um pedido da Ana Cláudia, da nossa presidente, e de toda a equipe, que quem puder se esforçar para estar conosco, que assuma esse compromisso até a semana que vem, que é o prazo máximo para a gente fazer as cotações. Já falei isso aqui para antecipar as coordenadoras. E quem tiver dúvida do seu estado, como resolver, utiliza aquele grupo. Aquele grupo que está lá por estado, ele é sensacional. Está a coordenadora, está a consultora e está toda a equipe. Ali a gente tenta atingir e dar resposta na veia, se não é um, é outro. Ali é o nosso momento. Quando vocês começam a conversar individualmente com a gente perde o histórico do Estado. Então, tentem utilizar de forma fluida aquele grupo. O que a consultora está fazendo, informa lá.
a coordenadora está pensando, informa lá, pega ideia, a gente pode ir trocando, tá bom? Aquele pode ser mais ativo. E por que no WhatsApp? Porque cada um tem um horário aqui. Tem gente que pode estar nessa reunião. Tem muitos consultores muito bons que não puderam estar aqui conosco agora, mas vão assistir a gravação depois. E tem coordenadoras que gostariam de estar aí também. E assim acontece também com as coordenadoras. Tem gente que consegue ir presencial, não consegue estar no horário, mas assiste depois os principais pontos, ok? As datas são essas: 1º de setembro, 22 de setembro, próximo encontro online, pré-agendado, a exemplo desse formato, nós teremos a reedição desse encontro, e os 2 outros momentos mencionados pelo Olival: reunião presencial das coordenadoras estaduais e no dia 4/10 com as consultoras do SEMEC. Sem Pois bem, esquecer que as coordenadoras terão uma reunião virtual em setembro, tá, gente? Normal, para elaboração até da pauta, as conversas, mas assim, é só para a gente se antecipar a um processo burocrático de compra de passagens e melhor cotação. Eu estava me ouvindo aqui. sim, Mas, fique à vontade. Melka, aqui da Paraíba, só para agradecer a todos vocês, agradecer essa equipe, dizer que é renovador essas nossas reuniões, né? Assim, a gente renova, são motivadoras também, a gente renova a nossa motivação, tira muitas dúvidas, né? Porque eu estava aqui também tirando muitas dúvidas, porque estava ouvindo muito, e o quanto a gente aprende, né? Então, só quero dizer assim, a nossa gratidão, a Paraíba está trabalhando, fiz uma reunião aí com dois municípios já, para a gente já instaurar, até novembro a gente está querendo abrir 4 novos SEMECs aqui no estado da Paraíba, trabalhando ponto a ponto, passo a passo, para a gente ir devagarzinho, mas ir com sustentabilidade, com mulheres que têm já vínculo com outras redes de mulheres, né? Então, aqui no interior, a gente tem muitas mulheres trabalhando, tem um pessoal de Queimadas, que já tem aí um grupo de mulheres artesãs, com quase 80 mulheres também trabalhando, já a gente está agregando, trazendo para perto, né? Fortalecendo as associações, então, isso tudo é muito importante, eu fico feliz de estar podendo participar desse momento histórico aí do nosso SEMEC, que eu tanto tenho divulgado aqui, tudo para mim agora é SEMEC, só falo em SEMEC, agora só falo em SEMEC, não estou falando mais nem da associação, só falo em SEMEC. Mas é isso, é porque a gente tem essa empatia, essa sinergia aí. Muito obrigada, não quero tomar o tempo de vocês, eu sei que está todo mundo já Ô, Melka, eu vou cansado aproveitar aí aqui, para eu vou aproveitar aqui Obrigada, como... queridos. Ô, Melka, tá ouvindo? Ouvindo. Gente, eu queria... A Melka, ela é uma presidente da Associação Comercial do Paraíba. A gente vai ter uma oportunidade, e é sempre importante, talvez, utilizar essa força da Melka, porque a Melka começou lá atrás como uma associada, ela foi entrando, foi participando das atividades, para depois entrar numa diretoria, para depois ir, vamos dizer assim, de forma muito aguerrida, chegar a presidente de uma associação tão importante que é da capital lá da Paraíba, e essa mulher é um Boeing lá na cidade, no estado, em tudo que ela faz. Agora, sim, o que é importante? A gente utilizar, viu, Mel, que é um convite aqui que eu já falei isso para você, importante trazer isso para tanto na reunião das coordenadoras que nós vamos cultivar, como talvez na próxima nossa, Gilmar, um dia que a Melka pudesse apresentar um pouco como é que foi essa jornada para chegar lá. Porque não, ela tem, vamos dizer assim, os desafios que ela teve que construir, vamos dizer assim, o silêncio em algumas vezes que não poderia fazer para poder sobrepor, a conseguir chegar onde está, e às vezes a gente é muito imediatista, e a experiência, a trajetória dela para a gente é um livro, que eu vou pedir para que a gente possa contar com você, Melka, que sempre participa aí numa próxima, Com certeza. você dá esse depoimento para as pessoas entenderem assim, que não é nós e eles, né? No sentido, mas que você hoje está com eles, mas também abrindo espaço para que as mulheres possam. Mas às vezes não foi fácil chegar até aí. E às vezes assim, vou montar um SEMEC, quero fazer isso dentro. A gente precisa sempre desenvolver pessoas no conselho que possam ter a coragem de assumir cargos de diretoria e mais coragem ainda chegar ao cargo de presidente de um estado tão importante como a Paraíba. Então, eu queria deixar o meu depoimento, Melka. Muito obrigada, Olival. Eu fico muito lisonjeada e muito honrada com o seu depoimento, mas
O maior desafio, de fato, é o que você acabou de falar, é a gente desenvolver líderes, desenvolver lideranças é um desafio gigante, seja homens ou mulheres. Agora mesmo eu estou indo para um happy hour, um jantar, com o Conselho dos Presidentes, Conselho de Presidentes de várias entidades. Para vocês terem noção, a gente criou esse conselho, eu tenho muito orgulho de dizer isso, que a gente foi protagonista na criação desse conselho, a gente legitimou esse conselho dentro da Associação Comercial da Paraíba. É um conselho que tem Sinduscom, a Abrazel, a Abrajet, a BIH, a BAV, todos os sindicatos, os sindicatos, pasmem, de mulher só tem eu e mais uma que é da FADESP, e que é minha diretora lá na Associação Comercial, é com quem eu conto, né? Então, é incrível essa história. A gente consegue construir aqui um diálogo permanente e sustentável com os nossos governantes, por meio desse conselho que a gente chama Conselho dos Presidentes. Então, muito obrigada. Vou ter o maior prazer de falar como foi a trajetória, como a gente construiu tudo isso. E para mim é uma honra, né? Poder inspirar aí mais mulheres, inspirar mais líderes, não só mulheres, né? E a minha fala é sempre essa: nós jamais seremos contra os homens, jamais. Até porque eu acredito que o equilíbrio da liderança tem que ter o masculino e o feminino, homem e mulher unidos, como a gente está fazendo aqui agora, né? O que seria de nós sem Olival, sem Márcio, sem Gilmar, né? Sem todos os homens que nos apoiam, porque a gente precisa ter a presença masculina nos apoiando para a gente poder abrir também muitas portas. Então, eu acredito assim, eu faço gestão assim e estou nesse desafio. Muito obrigada, boa noite a todos, fiquem com Deus e nos encontraremos lá em Brasília, viu? Já confirmei aqui a minha ida. Extraordinário, Melka. Você já está pré-inscrita para a apresentação do caso de sucesso no Obrigada. próximo encontro online, Obrigada, com querida. certeza. Obrigada. Ok? Gente, acho que nós nos aproximamos do nosso horário limite. Eu convido o Márcio, o Olival, se vocês quiserem fazer um comentário final para a gente cumprir fielmente a programação. Márcio. Eu só queria agradecer a participação de todas, né? De todos, né, Marcos? O Marcos fica com ciúmes quando eu falo só todas. Obrigado, Gilmar, Olival, todas as nossas conselheiras, a nossa equipe, a Ariadne, Orlando, a Sara, a Nicole, a Domi, que está ausente, mas eu tenho certeza que espiritualmente ela está presente com a gente, que ela adora isso, né? Ver o sucesso do Cemex no Brasil. Então, fiquem com Deus, agradeço pela força e contem sempre com a equipe, tá? Obrigado, Gilmar. Obrigado, Márcio. Olival. Só desejar um ótimo final de semana. Sextou, né, gente? Ainda tem muita coisa para fazer, mas desejar um final de semana abençoado para todos. E mais uma vez, para quem ficou com dúvida, será subsidiado, sim, avião e hotel, hospedagem, né, para todas as consultoras pelo CEMEC. Então, vamos aproveitar essa oportunidade de estarmos todos juntos. E a Nicole depois vai passar o termo de compromisso, quais são as condições, o que reembolsa, o que não reembolsa, dentro do recurso que nós temos. Mas é uma oportunidade aí que eu acho que todos deviam levar tentar priorizar, tá bom? Obrigado a toda a equipe aí da CACB, a gente não é nada sozinho e aqui não tem a gente pode até ter um porta-voz que fala demais, mas nada que a gente fale não esteja embasado com a equipe toda aqui, com todo mundo empenhado. A gente tem muitas reuniões de alinhamento. Eu tenho certeza que vocês trabalham mais do que as horas que está escrito no relatório, todo mundo aqui, mas antes do relatório, antes do pagamento, a gente tem um propósito muito bonito aí para perseguir em todos os estados, e para a gente, ninguém pode ficar para trás, todo mundo aqui se ajudar, independente, viu, Leonardo, que a Melka tem, a Nadler tem uma ótima experiência, não espera até a próxima reunião, não, pega o telefone, liga lá e cria a situação. A gente tem que, justamente assim, criar oportunidades de conhecer, aprender, capacitar. Todo mundo aqui está aprendendo, somos eternos aprendizes aqui, tá bom? Até mais, gente, muito obrigado, viu? Obrigado, Forte Gilmar, abraço. sensacional. Muito obrigado, gente.